O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre arte, ancestralidade e luta política. Hoje, preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Então, e daí a gente tem uma parte da pesquisa toda que é voltada para perguntar para as mulheres sobre o que elas pensam sobre a política. E daí talvez seja importante destacar aqui que, comparado a 2010, teve uma redução na importância que é atribuída para a política. Então, querendo ou não, tanto os homens quanto as mulheres, eles pareciam mais desmotivados, mais desacreditados em relação à potência de transformação que a política tem. Mas a gente teve alguns dados bem positivos. Um desses dados é, por exemplo, a adesão das mulheres à democracia. 59% das mulheres consideram a democracia a melhor forma de governo. Isso aumentou. Enquanto 4% só se colocou como favorável a regimes ditatoriais. Então, isso é um avanço para a gente, é algo que a gente considera muito importante. E, no momento do voto, 89% das mulheres entrevistadas disseram que, na hora de votar, elas preferem votar em candidatas mulheres. 78% disseram que preferem votar em candidaturas negras e 68% diz que preferem votar em candidaturas indígenas. E resultados muito semelhantes a gente teve quando perguntou para os homens também. O que para a gente é curioso, porque daí mostra que é isso. As pessoas, elas querem votar e elas querem eleger pessoas que elas consideram que são representativas da própria sociedade brasileira. O que não é necessariamente o que a gente vê refletido no Congresso, por exemplo. Mas esse é um dado que a gente considera muito, muito importante. E, por outro lado, quando a gente pergunta sobre a participação em movimentos sociais ou a participação em manifestações de rua ou mesmo pelas redes sociais, a taxa ela é muito pequena. Então, em relação a movimentos sociais, 8% das mulheres disseram já ter participado de algum grupo, associação ou coletivo e 11% disseram já ter participado de comícios ou de manifestações ou protestos. Quando a gente pergunta se elas têm interesse, a maioria tem interesse em participar. Em relação às manifestações, tem alguns receios em relação à violência, à retaliação, mas em relação aos movimentos sociais, há muito interesse. Então, há uma disposição de, nossa, eu gostaria de, por exemplo, fazer parte da associação de bairro. Entende? Eu gostaria de fazer parte de algum coletivo, eu gostaria de contribuir assim. Quando a gente pergunta por que isso não acontece, é basicamente a falta de tempo. O que tem muita relação com todos os outros dados que a gente estava conversando ainda há pouco. Então, não é necessariamente por não considerar importante, ou por não ter interesse, ou por já não ter essa disposição. Mas tem muito mais a ver com toda a outra sobrecarga da vida. E daí, isso se reflete também no como elas vão enxergando as mulheres que estão na política. E daí isso é interessante, porque tem uma admiração nessas mulheres que têm coragem de entrar na política. E há um reconhecimento, 64% reconhecem que há preconceito e há discriminação contra a participação das mulheres na política.
Então, e isso não só entre as mulheres, mas 55% dos homens também disseram que para as mulheres é mais difícil estar na política, que elas estão passando por discriminação social e citam estereótipos de gênero, das mulheres não terem competência ou capacidade para governar. Então, há um apoio, há uma vontade de votar em mulheres, há um reconhecimento da importância das mulheres na política, e ao mesmo que há esse posicionamento por parte das mulheres que a gente entrevistou de ter essa vontade, mas não ter tempo. Não pode ser um problema entre nós chegar e reconhecer que sim, a gente ainda vive resquícios de uma sociedade que ela é extremamente estratificada, ela é desigual, e o peso da raça, por exemplo, é muito grande. Então, isso a gente tem dificuldade em certos espaços em ainda falar sobre reconhecer, sem isso ser tratado como algo que divide, por exemplo. E não, faz parte da história, de como a nossa sociedade ela foi constituída, de como a cultura ela segue avançando, né? E muitas vezes de uma maneira que produz mais desigualdade do que resolve as desigualdades que a gente já tem, né? Eu acredito que ter essa compreensão é o primeiro passo para a gente entender esse ambiente. Porque nós não podemos achar que é um ambiente neutro, que muitas vezes tentam pregar. Até porque, se a gente acredita que se trata de um ambiente neutro, a gente está exercendo aí uma certa ingenuidade. Nas minhas pesquisas sobre narrativas em meios digitais, mostram um cenário que é dual. Que de um lado, nós temos uma mídia de negócios, uma mídia tradicional, pregando um feminismo de adaptação. O foco dele está no sucesso individual, na meritocracia, e muitas vezes individualiza problemas que nós sabemos que são problemas estruturais, seja o racismo, seja o machismo, o patriarcado, seja a LGBTfobia. Então, nós temos dimensão e entendimento de que essas questões elas são sim estruturais e que não devem ser tratadas ou tomadas como um campo individual de uma única pessoa. E do outro lado, a gente vê os meios alternativos, as redes sociais, dos próprios movimentos sociais, de figuras importantes que estão na construção da luta, apresentando as narrativas que são de transformação, onde tem o entendimento e a leitura de que as mulheres, elas coletivizam as suas dores e as suas lutas. E dessa forma, o sofrimento ele fica politizado, ele não fica individualizado. Então é importante ter essa dimensão. Mas também esse ambiente ele é desenhado para uma polarização afetiva, que não se trata apenas de uma polarização ideológica, como a gente muito escuta falar. Se trata de uma polarização onde o que está no centro da disputa são questões muitas vezes morais e não necessariamente questões políticas. E aí Soares Ruiz vai apontar que há uma tendência da gente sentir e da gente expressar desconfiança e também expressar aversão dentro do campo dos sentimentos. A gente vai entender que o que não faz parte da nossa tribo digital ou da nossa bolha, como a gente gosta de falar, nós precisamos ser avessos e avessas. E por trás disso tudo, existe a arquitetura das redes, que vai privilegiar o conflito, afinal, ela gera um engajamento numericamente importante, mas, consequentemente, isso vai produzir a economia da angústia. Tem um conjunto de pesquisadores da USP, posso citar aqui Paulo Bir, Jéssica Camargo, Beatriz Taldivo, Lívia Oliveiro e muitos outros, que têm buscado e pesquisado sobre essa economia da angústia, fazendo essa relação entre o digital, o tecnológico, a comunicação e também a psicologia. E eles produziram, e elas produziram, um artigo chamado O Viés das Mídias Sociais, Verdade e Angústia na Política de Engajamento. Nesse artigo, eles vão apresentar a economia da angústia como um modelo que vai se beneficiar de um ciclo que é vicioso, onde as plataformas geram angústia, e essa angústia frequentemente é através de desinformação ou de ameaças ou das deepfakes,
e vai oferecer ali um alívio rápido através de uma resolução muitas vezes simplista ou de uma validação daquela tribo, daquela bolha, né? Uma validação por parte dos seus pares, dos seus iguais, e as plataformas vão lucrar com esse ciclo. E as mulheres dentro disso, quando ousam ocupar esse espaço, vai ocupar enfrentando não apenas o contraditório, mas também as violências que são simbólicas e que tentam a todo momento nos empurrar de volta para aquele lugar do silêncio. E a gente não pode negar também que o digital mudou os nossos marcos e a nossa forma de luta feminista, porque ele nos deu uma certa visibilidade, ao mesmo tempo que nos colocou em uma vitrine onde a desinformação e as fake news tentam transformar as adversárias políticas em inimigas morais. Então, mais uma vez, desloca de uma questão de uma disputa ideológica e leva para um lugar de uma disputa que é moral, onde os lados tentam sinalizar para os seus pares e para a sociedade quem é mais moral do que o outro. Então, esse deslocamento certamente despolitiza o que deveria estar no centro do debate, que é as questões políticas e sociais. E aí a nossa resistência não é ceder à lógica do algoritmo, que quer o tempo todo nos ver de forma reativa e só reagindo, e muitas vezes reagindo com ódio, com raiva, mas é insistir em uma construção de vínculos, porque é isso que nos é ensinado na tradição socialista. É uma construção coletiva onde existe vínculos e um objetivo em comum. Então, romper com essa lógica do algoritmo é um caminho para que a gente possa, de fato, ingressar e continuar caminhando em uma construção onde haja a valorização do que de fato deve ser valorizado. É preciso ressignificar o que a gente chama de força da mulher guerreira, porque isso tudo também foi ensinado a nos colocar neste lugar o tempo todo para que cada vez mais a gente possa estar em cenário de sobrecarga, que esse é de fato o nome. E quando a gente vai olhar tudo isso para a comunicação hegemônica, Paulo Freire nos apresenta o que ele chamou ali de uma educação ou de uma comunicação bancária, que vai ter o objetivo de dominar e de vencer, depositando ali informações, conhecimentos, acreditando que as mulheres são esse papel em branco que está a ser escrito. Então, quando a gente vai olhar para a comunicação feminista, ela está ancorada na empatia e na solidariedade e busca compreender, busca conectar e principalmente transformar a sociedade em um lugar melhor e justiça social. E Carl Rogers, ele vai nos ensinar sobre a escuta empática, que é esse ato de coragem e que vai exigir que a gente suspenda os nossos pré-julgamentos, para que a gente possa ver o mundo a partir dos olhos de uma das outras. E isso não é fragilidade. Isso nada mais é do que uma tecnologia social. O feminismo nos entrega à sociedade. Então, quando a gente escuta com afeto, a gente quebra um ciclo de desumanização. No livro Manipulação e Conexão Genuína, eu defendo que a empatia é a base para que a gente possa hackear os gatilhos da manipulação. E o afeto, como sinalizou Raquel Paiva, é o ligame vinculativo que vai sustentar as comunidades, sustentar essas relações. E politicamente isso é revolucionário, porque subestima a lógica da competição e traz uma lógica da solidariedade, que a gente vê o feminismo pregar. O feminismo, por exemplo, da Marcha Mundial das Mulheres pregar. E dessa forma, o afeto vai nos permitir reconhecer que a dor da outra também é minha. Como a marcha diz, né?
é necessário que essa liberdade que eu quero para mim seja também para as outras. Nós só vamos ser livres quando todas formos livres. Então, é neste lugar, e a partir deste lugar, que a comunidade de afeto, que a Paiva nos apresenta, vai nos organizar para mudar as estruturas que não apenas querem nos adaptar a ela, mas nos organizar para transformar a sociedade, porque a gente tem o entendimento de que nós não cabemos nela do jeito que está, e nós também não queremos caber. Então, o caminho é para que essa transformação não nos leve para o processo de adaptação, mas nos leve para esse lugar que nós queremos e que a luta das mulheres constrói para que seja possível alcançar. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.